E podemos passar à estreia da segunda parte do programa, onde vamos falar de temas que trouxemos aqui para a discussão. Esta semana são temas mais voltados para as nossas dificuldades e vivências pessoais como investidores, aí que temos sentido mais nos últimos tempos. E a primeira, que eu gostava de partilhar trouxe aqui para falar convosco, é uma dificuldade que senti como investidor esta semana ao investir em países um bocado menos desenvolvidos. Como vocês sabem, em casa não, mas o Ricardo e o Henrique sabem, eu investi numa empresa polaca, uma Mobrook, e esta semana deparei-me com uma queda do preço da ação na casa dos 10% num dia. E para além da informação demorar muito a chegar, e o que é mau porque ficas ali um bocado às aranhas, que é tipo, eu tenho aqui uma empresa na Polónia que eu 10% eu não faço ideia do que é que se passou. Tens também a dificuldade, como o mercado lá é menos desenvolvido, para além da informação demorar a chegar, um, levas com o facto daquilo vir tudo em polaco, o que dificulta um bocado a interpretação. Eventualmente acabei por perceber que houve ali uma situação de uma multa que vai ser contestada, nada de especial, mas esse não é o ponto que queria trazer aqui. O que eu gostava de vos perguntar é se sentem dificuldades quando investem e se investem em países como a Polónia ou outros países em desenvolvimento e se acham que há a maior probabilidade de encontrar ali uma pérola escondida nestes países pode ser ofuscada por um menor acesso à informação ou mesmo por informação de menor qualidade. Qual é a vossa experiência? Eu posso falar também aqui de algumas experiências que já tive e duas posições particulares que eu tenho na minha carteira. Eu tenho duas ações, comprei há cerca de 7, 8 meses em Hong Kong e de facto uma das principais dificuldades que eu sinto, para além dessa questão de não ter tanto fluxo noticioso destas empresas, e depois também outra questão que existe no caso, pelo menos eu senti em Hong Kong, e por exemplo, em ações americanas, tu não sentes isso, que é o número de comunicados que estas empresas fazem ao mercado. Por exemplo, tu se fores à página de Investor Relations de uma empresa com uma capitalização da casa de basta 30, 40 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, se calhar tens comunicados de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. E de facto, as exigências de comunicação nos Estados Unidos são muito grandes. Noutro tipo de mercados, o mercado polaco não sei, mas no caso de Hong Kong, o número de comunicados que existem é muito mais reduzido, ou seja, tens ali ou o comunicado com as contas trimestrais, por exemplo, no caso das empresas que eu invisto em Hong Kong, pelo menos no caso de uma delas, apenas há contas semestrais. Isso também acontece em Portugal, em algumas empresas, por exemplo, estou-me a recordar que a Mota-Engil só divulga contas ao semestre, e isso de facto também causa ali com que tenhas um maior período sem informação financeira. Isso de facto também é um outro ponto menos positivo. Mas isso também são empresas de construção de segunda, Ricardo. Sim, exatamente. Também é verdade. Isso aí são empresecas, e que agora até foram comprados por chineses, não é? Fizeram lá uma negociata, mais uma vez para lixar o pequeno investidor, não é? Porque eles receberam, a família Mota recebeu 3 euros, acho eu, e o pequeno investidor acho que nem é metade do preço. Não sei por menores, mas acho que o pequeno investidor nesta operação foi muito prejudicado. Mas sim, é uma dificuldade que eu sinto nestas empresas, porque de facto o reporte financeiro não é tão frequente e também muitas vezes a própria qualidade do reporte financeiro não é a mais adequada. Por acaso, nas empresas que eu tenho, acho que num caso não tanto, mas num outro caso a informação financeira que é disponibilizada, pese embora seja semestral, tem bastante qualidade, por isso por aí não sinto-me relativamente confortável. Eu acho que isso é uma impressão que eu tenho às vezes, investir em mercados não tão desenvolvidos, e quando eu não digo tão desenvolvidos é investir fora daquilo que seja Estados Unidos, Alemanha, França, Japão eventualmente, e pouco mais. Porque o que eu sinto em mercados não tão líquidos
é que, curiosamente, muitas vezes acaba por ser mais fácil para determinado tipo de ações, tu prevês o comportamento delas. E eu posso, por exemplo, dar exemplos até de Portugal, em que tu vês, por exemplo, que muitas vezes algumas ações reagem tardiamente àquilo que é o ciclo de mercado noutras geografias. E falando, por exemplo, acho que o BCP, agora muito recentemente, tem tido uma subida muito significativa. E de facto, essas subidas, se tu olhares para outra banca europeia, isso já aconteceu há meses, não é? Ou seja, sim, o que também te dá ali um fator de alguma. Acaba por ser engraçado, são mercados que muitas vezes nós queremos evitar, mas por outro lado, depois também acaba por ter esta parte de uma certa previsibilidade que também acaba por ser interessante de investir. E eu acho que os mercados não tão desenvolvidos podem ter essa vantagem, porque acho que muitas vezes tu tiveste determinados setores que já subiram em alguns mercados. Pá, tu olhas para os Estados Unidos e vês, pá, a banca está em máximos, por exemplo, falando da banca, e depois vais a outras geografias, vais, por exemplo, a Espanha, vais mesmo a Portugal, e muitas vezes essas ações não reagiram o que seria expectável. E por exemplo, eu ainda hoje vi, eu recebo umas newsletters do Banco Invest. E eles hoje tinham lá, não sei se foi hoje ou ontem, eles mandaram-me, tinham um gráfico com aquilo que tem a evolução da cotação das ações de bancos desde o início do ano. E o que tu vês, eu acho que aquilo só era para a Europa. Então o que tu vias era, quem é que estava no top? Estavam bancos espanhóis, penso que um outro banco italiano, e estava tipo o BCP, por exemplo. Ou seja, e quem é que estava no fundo? Estava tipo bancos alemães, bancos nórdicos, que estavam no topo da lista. Porquê? Porque já tinham reagido ali de alguma forma a algumas subidas. Eu acho que por aí pode ser interessante. E particularmente nesta fase de mercado que vivemos, em que eu acho que está cada vez mais difícil encontrar valor, e eu pessoalmente na minha carteira neste momento, também já temos falado disso, também estou aqui neste momento com uma postura mais de tentar ter o máximo cash possível neste momento, porque acho que não está fácil encontrar valor no mercado, mas também ao mesmo tempo acho que pode ser uma oportunidade perder algum tempo para tentar entrar nestas geografias que não são tão populares, não é? Se quer investir no mercado polaco ou em alguns mercados de leste, pá, não são mercados com tanta notoriedade, mas cá são mercados em que tu ainda tens oportunidades que se calhar já não existem no mercado norte-americano, ou se calhar numa bolsa alemã, numa bolsa francesa, não é? Por isso acho que pode haver boas oportunidades, sim, nesse tipo de mercados. Sim, e a barreira linguística, se calhar, também aí é que pesa, se calhar, um pouco mais. Ou seja, a pouca notícia que tu tens, não é, António, é em polaco e jamais consegues interpretar aquilo, não é? E por isso, se calhar, é mais fácil, se calhar, em Hong Kong, todas as notícias que tu recebes, apesar de aquilo recebes em inglês, todas as notícias de lá, não? Ou quase tudo. É assim, eu para ver notícias de lá, o que eu faço muitas vezes, pá, eu uso alguns sites, por exemplo, estou-me a lembrar do Market Screener, em que tu tens uma secção em que tu podes ver a ação e então tens o resumo das últimas notícias. Eu normalmente faço assim, porque ver jornais locais não há de ser tarefa fácil, não é? Eu normalmente faço assim, tento ver neste tipo de sites em que tem as notícias, o resumo das últimas notícias, e também pontualmente vou consultando o site da empresa, a parte do Investor Relations, para ver se há algum comunicado assim mais relevante. Mas habitualmente é o que eu faço. Mas também posso dizer que o fluxo, pelo menos nas empresas que eu invisto, o fluxo noticioso não é assim tão elevado quanto isso. Por isso, muitas vezes, tens a divulgação das contas, tens que há uma outra apresentação que eles fazem ao mercado, com algumas perspectivas, mas depois também pronto, não vai acontecendo assim nada de muito significativo. Né? Também não são empresas como a Amazon, que têm dinheiro para dar e vender e que estão sempre aí a comprar negócios. Não é? Então, não estamos a falar desse tipo de empresas, mas habitualmente eu tento ir acompanhando assim. Sim, a minha experiência também é um bocado redutora, e as empresas que eu acabo por ter acabam por apresentar relatórios em português ou em inglês,
e por te situar em mercados com maior liquidez. Mas sim, também noto se calhar uma diferença, se calhar é aquilo que tu falaste, Ricardo, uma Amazon, em que tu abres qualquer jornal americano e tens logo uma notícia sobre a Amazon na primeira página. É tipo, ter notícias da Amazon é tipo semanalmente 2 ou 3. Face a outras empresas que têm muito menos notícias, se calhar como a GoPro ou a Regeneron, também pelo que é, não é? Mas, ou mesmo outras empresas mais pequenas que não apresentam tantas notícias. A TTCF apresenta bastante porque cada vez está a fazer aquisições e está a fazer investimentos e isso eles têm que reportar e tu consegues ver isso. Outras empresas em que não estejam a fazer grandes aquisições ou grandes movimentos e sejam assim mais pequenas, face a estas empresas grandes, as notícias são também um pouco menores, mas é isso. Eu não te posso ajudar muito, António, porque não sofro do mesmo problema. No geral, acho que já tocamos aqui em pontos porreiros. A cena que o Ricardo disse é super interessante, essa tal, o tal atraso na reação, por ser o mercado se calhar menos explorado. Acho que isso é interessante e às vezes até penso que como há cada vez mais dinheiro em estratégias passivas, em index funds, acho que cada vez mais podes ter esse atraso na resposta porque há menos pessoas à procura do preço, fazer a diferença pelo preço. E acho que isso é super interessante e juntando isso ao facto de dizer do que tu também disseste, que se calhar é a altura de apostarmos na pesquisa em noutros mercados onde podemos encontrar essas tais oportunidades. O BCP é um excelente exemplo do que disseste, porque primeiro lá está, bancos alemães, mais do norte. Eu lembro-me de ter andado a ver o Santander, que depois houve ali um momento que também deu um salto gigante e o BCP foi semana passada, 2 semanas, por aí. Para além disso, outra coisa porreira é, por exemplo, estas empresas na Polónia, por norma, por serem mais pequenas, ainda não estão no radar de hedge funds, etc., que podem ter interesse em adquiri-las. E depois, quando elas começarem a crescer e a demonstrar melhores resultados e a entrar nesses radares, depois acaba por ser outro catalisador que te acaba por te trazer a alfa à tua carteira, porque criam pressão comprador e acabas por ter um retorno de capital por aí. Por isso, concordo plenamente, é mais difícil, mas vivemos numa era em que o Google Tradutor é magnífico, pode falhar um bocadinho nos verbos, mas no geral ajuda. Sim, e tens ótimas ferramentas que te ajudam facilmente a pesquisar. Sim, obviamente que também se calhar passar a mensagem para casa para o pessoal não ver como verdades absolutas e só se envia a sua pesquisa a ver, por exemplo, o Ticker Terminal, o Simply Wall Street, ou seja, eu acho que são excelentes fontes para tu fazeres uma primeira triagem, para tu veres, fazer uma primeira seleção. Eu quero empresas deste setor e quero estas empresas, vou ver estas empresas e depois a partir daí vês o relatório e decides em função disso. Mas acho que para a primeira triagem, até para perceber os mercados que possam estar mais descontados ou menos descontados, acho que pode ser interessante e hoje em dia muito facilmente através dessas ferramentas consegues fazer essa pesquisa e rapidamente chegares ao tipo de ações que estás à procura, não é? É isso mesmo, já não vivemos naquele tempo, como diz o Buffett, de começar pelos As na lista, não é? Já tens aí outras ferramentas que te podem ajudar.